Exatamente. Teve uma vez que alguém falou, isso é delírio. Eu falei, não, não é não, porque eu sei que não é real, eu não acredito. Eu questiono isso, mas me faz bem ter esse suposto diálogo. Aconteceu algo desse tipo com você? Na verdade, muitas pessoas que eu conheci ao longo desses anos como professora de filosofia, quando têm esse interesse pela filosofia, passam por uma experiência muito semelhante. Ficam um pouco deslocadas no mundo. Isso. Também senti essa mesma experiência, mas eu tinha a impressão de que havia pessoas parecidas comigo em algum lugar, eu só tinha que encontrar. Uhum. Então eu saía meio que procurando onde é que estão as pessoas que são parecidas comigo. E uma necessidade muito grande de encontrar um sentido para as coisas que eu estava fazendo. É como se a vida ninguém me explicasse o que significava aquilo. O que é que nós estamos fazendo aqui? É como Uhum. se a gente estivesse numa mesa e alguém distribui as cartas e a gente começa a jogar, mas ninguém diz quais são as regras do jogo, quem está ganhando o quê, quem está perdendo o quê. E por quê, né? Exato. Eu recordo uma vez uma experiência que para mim foi muito marcante, que eu guardo na memória como uma prova de que eu já tinha uma inclinação filosófica. Eu tinha meus 12 para 13 anos. Estava assistindo Sessão da Tarde com a minha mãe sentada no sofá. E aqueles filmes americanos que mostram aqueles indígenas Sim, norte-americanos, sim, né? Do Velho Oeste, isso, aquela Velho coisa. Oeste em Isso geral. mesmo. E aí havia uma tribo de índios que eles estavam fazendo uma dança em torno de uma fogueira, uma dança de invocação da chuva, Uhum. que aí eles faziam uns movimentos repetitivos, aqueles índios americanos com todos Uhum. aqueles paramentos, faziam um movimento repetitivo, baixavam, batiam o tacape no chão, levantavam, giravam, faziam um certo som, voltavam a fazer tudo de novo, circular. Aí, de repente, eu parei, olhei para minha mãe e falei: minha vida é igualzinha desses índios. Ela me olhou assim: como Sempre a assim, mãe minha dela. Explica, filha? explica, explica. Como assim? Eu falei: é, mãe, eu acordo de manhã, tomo café da manhã, vou para o colégio, volto para o colégio, faço TV de casa, vejo televisão, durmo, acordo de manhã, vou para o colégio, volto para o colégio. Tudo. Exatamente a mesma coisa, só tem uma diferença. Eles sabem por que que eles estão fazendo isso, eles estão chamando a chuva. Eu estou chamando o quê? Eu estou invocando o Verdade. quê, né? Isso. O Uhum. que que eu estou invocando com isso? E ela me olhou, e isso, claro, me rendeu uma visita a um psicólogo, porque minha filha acha que é índio. Foi bom, né? Foi bom, mas foi uma experiência muito marcante para Você deu mim. sorte ao psicólogo. A minha mãe levou um psiquiatra, que fez na época o eletroencefalograma e disse que eu tinha disritmia, que hoje não significa nada, entendeu? Hum. Pois é, foi essa experiência para mim foi muito marcante, porque mostra o que que eu já estava procurando nessa época, com 12 anos. Uhum. Então, ninguém me fez filósofo. Aliás, eu acho estranho uma pessoa achar que alguém fez você filósofo. Isso é uma necessidade que, quando desperta, não tem como ser mudada. Ainda que eu não Concordo com encontrasse uma você. escola convencional de filosofia nunca, eu seria filósofo. Eu acho que uma escola pode formar um bacharel em filosofia ou um licenciado, mas não um filósofo. Não sei É. Exatamente. se a própria pessoa não se torna um filósofo, eu não sei como alguém faria isso. Tem uma passagem de Sócrates que eu gosto muito, e do anedotário sobre a vida de Sócrates, que eu gosto muito de contar, que se diz que um dia os discípulos dele falaram: Sócrates, você é tão bom nisso que você faz, por que que você não pega os políticos de Atenas, era a época dos 30 tiranos, não dá aula de filosofia para eles até eles se transformarem em filósofos? E aí ele falou: minha mãe, Fenaretes, era uma parteira. E era uma excelente parteira. Só que tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Exatamente essa ideia. Se a pessoa está grávida, alguém pode ajudar no parto. Mas se não está, Não tem como fazer não um há parto. como fazer. Esse teste positivo de gravidez é uma conquista individual. Não há como fazer E uma isso. escolha, né? É. Na maioria das vezes, se Uma pudesse, necessidade uma que gerou um necessidade. despertar em algum momento, né? Você acha, eu tenho uma sensação, Lúcia, que todos nós eh, seremos filósofos um dia. Não sei quantas gerações isso leva. Porque eu acho que, em última instância, e eu acredito muito nessa coisa de. É como se todos nós estivéssemos em busca da sabedoria, do conhecimento, de um mundo que existe ideal. Só que tem gente que não sabe que tá nessa, que tem essa estrada a percorrer.
né? Você perguntar assim, eu vou chegar a ser uma filósofa essencial nessa existência? Talvez não, mas eu sei que eu me propus a estar nessa caminhada. O tempo é que vai dizer. Você acha que todo mundo em si, na sua evolução espiritual, no seu despertar da consciência, um dia será um filósofo, pelo menos no início dessa caminhada? Eu acho que num determinado momento, essa rotina, essa sobrevivência sem um sentido maior, vai esgotar as buscas de realização do ser humano. E vai haver uma necessidade de algo mais. E essa necessidade de algo mais, essa busca de sentido, é a filosofia. Agora, Exatamente. acredito que vai haver pessoas que passaram toda uma vida sem ter noção de que são filósofos, mas de fato são. Me recordo muito bem quando eu conheci você num TED em Foi em Fortaleza, Fortaleza, isso que eu mesmo. ouvi a sua palestra nos bastidores e falei, é uma filósofa. Eu fui falar com Engraçado isso, você. porque você depois veio falar isso comigo, eu falei, mas o que que ela viu? Eu falei o que eu realmente pratico, assim, como médica, era aquilo que eu colocava. E eu me lembro que muitos pacientes, às vezes, falavam assim, eu não entendi nada que você falou para mim, mas me dá essa folhinha, porque eu sempre fiz a consulta escrevendo, fazendo uns Uhum. esqueminhas, e ele falou, não joga fora não, eu vou levar, porque eu tenho esperança de um dia entender. E muitos cresceram e falaram, eu tenho as folhas. Eu falei, eu não acredito que você tem essas folhas. Então, assim, eu tive essa experiência com os pacientes. Eu parei de atender esse ano, depois de 37 anos. Então, eu peguei gerações. Eu peguei crianças de 7, que depois eu conheci, fui a casamento, conheci filhos, deles voltarem e falar, queria que você desse uma olhada para ver se ele tem um perfil mais da minha esposa, meu, dentro dessa personalidade, o que a gente pode ajudar a acertar mais, errar menos. Eu acho que de alguma maneira eu consegui passar isso, né? No sentido, a grande maioria dos meus pacientes, depois de pouquíssimo tempo, não me procurava mais porque estava doente, mas porque estava num processo de não adoecer, de não voltar a cometer os mesmos erros. Eu sempre falava isso. É muito fácil tirar uma pessoa da depressão. Difícil é transformá-la de tal forma que ela não repita, Não caia mais. não caia É. mais. Isso sempre foi o desafio, né? E eu me lembro que uma vez um adolescente do espectro autista, ele ficou me olhando a consulta inteira e eu desenhava, mostrava o funcionamento cerebral e ele olhava, mudo. E eu falando. Aí chegou uma hora, no final, eu falei, deu para entender tudo? Aí ele, perfeitamente. Eles falam assim como se fosse uma inteligência artificial, às vezes, né? Dependendo do grau. E aí eu falei assim, então você entendeu tudo? A gente vai fazer os exames. Entendi. Uhum. Aí na hora de ir embora ele olhou para mim, posso lhe falar uma coisa, doutora? Eu falei, pode me chamar de Bia. Posso lhe falar uma coisa, Bia? Eu falei, pode. A sua consulta é uma experiência. Eu falei, isso é para tomar como bom? Ele, não, uma experiência boa. E saiu, né? E a mãe,